Pessoal, mostrar para vocês aqui um problema que a gente pegou em campo, certo? Vamos lá. Esse é um refrigerador CRB36 e o cliente relatou que esse refrigerador ele estava formando gelo e, por consequência disso, ele relatou também que ela não estava congelando os alimentos. Então, ela formava gelo na parte interna do freezer e não estava congelando os alimentos. Chegando aqui, a gente viu que o refrigerador estava em funcionamento e mesmo ele estando aí na posição 1, na temperatura, no primeiro grau de temperatura dela, ela não estava realmente congelando os alimentos. Então, existia essa formação de gelo, que a gente vê no vídeo, e não estava congelando os alimentos. Ficava frio, mas não congelava. E outra característica também que o cliente relatou é que ela estava com um barulho estranho. Então, o barulho era proveniente do gelo, que estava se formando em grande quantidade, e ele já estava subindo pelo evaporador e estava fazendo contato com as palhetas aí do ventilador, certo? Então, a gente percebeu que essa formação de gelo, principalmente aqui nas laterais, é sinal de bloqueio. Então, no caso do frost free, que ele teria que congelar e descongelar automaticamente, ela está congelando normalmente, mas não está fazendo descongelamento. Então, a gente vai desmontar esse refrigerador e vamos fazer o teste dos componentes aí do sistema de degelo para que a gente possa identificar aí a causa dessa falha. Vamos iniciar a desmontagem aqui do refrigerador e acompanhar o passo a passo para a gente identificar esse defeito, que é um dos problemas mais comuns que a gente pega no dia a dia quando se fala de refrigeradores do tipo frost free. Pessoal, dando continuidade aqui ao reparo desse refrigerador, lembrando que ele é um Consul CRB36. Olá, eu sou o Lucas Brito. Você está gostando do conteúdo? Aproveita, deixa seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver novos conteúdos. Essa é uma das aulas do nosso curso. Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Clica no link que está abaixo da descrição desse vídeo e venha conhecer melhor nossos treinamentos. Aguardo você! Esse reparo aqui, ele é o mesmo reparo de toda a linha CRB. CRB36, CRB39, CRG36, CRG39. Isso também se aplica a alguns refrigeradores da Brastemp que usam esse controle Hércules, certo? Como vocês viram aí no vídeo anterior, esse refrigerador estava apresentando bloqueio. Então, a instrução que a gente deu aqui foi que fosse desligado o refrigerador e ele pernoitar com a porta aberta para poder desfazer toda aquela camada de gelo que vocês viram no vídeo anterior, certo? Qual é a grande intenção de você deixar ele pernoitar, né? Passar da noite para o outro dia com a porta aberta. Aqui nessa parte do evaporador, aquela que a gente viu a formação de gelo, quando aquele gelo vem sair aqui nessa parte de fora, é porque dentro já tem bastante acúmulo. Então, fica quase impossível de desmontar essas partes de plástico com aquele gelo, porque você vai acabar forçando e para não quebrar, é melhor deixar descongelar naturalmente, né? Sem o uso de nenhum processo de aquecimento para não danificar os plásticos. E depois do descongelamento dele natural, é que a gente vai proceder à desmontagem para verificar. Pessoal, procedimento de desmontagem CRB 3639 se faz apenas com duas ferramentas simples, como a gente já passou em aulas passadas. Canhão de 1/4 e uma chavezinha de fenda fininha para retirar as travas. Vamos lá. Inicia pela porta do refrigerador, aliás, aqui do compartimento freezer. Dentro dessa lacuna aqui existe uma trava, na qual você vai colocar a chave de fenda dentro e baixar essa trava, certo? Para retirar. É isso aqui que você faz, ó, esse pino, certo? Baixou, destravou, parte de baixo é de encaixe. Pronto. Porta retirada. Nessa parte de baixo aqui é o piso do compartimento freezer. Retira a bandeja embaixo.
só de encaixe. E aqui embaixo existem mais outras travas. Uma aqui e outra do outro lado. Pressiona a trava e puxa. Pressiona a trava, puxa. Compartimento retirado. Na parte do evaporador, nós temos parafusos aqui e parafuso aqui, onde você usa o canhão de 1/4. E mais uma vez, chave de fenda. Aqui tem um encaixe, você pressiona e destrava. Do outro lado a mesma coisa. Destrava. Destravou. Pronto. Desmontada a capa do evaporador. Então já temos acesso ao nosso evaporador. Como nós já vimos na aula passada, vamos iniciar o nosso diagnóstico simplesmente pelo sistema de autoteste do próprio refrigerador. Que no caso, nós vamos fazer da seguinte forma. Conecta o refrigerador na energia e a partir de agora nós temos 30 segundos para realizar o autoteste. Vamos colocar aqui na posição 1, aperta, segura, até que ele apague todas as luzes e ele nos informou que entrou no modo de autoteste. Vamos lá, fazer o teste das cargas. Quando você aperta no 1, ele não aciona nada, você desativa a carga 1. Apertou novamente. Carga 2 vai ativar o compressor e o ventilador. Você ouve o barulho do compressor, você vê o ventilador em funcionamento e daqui a pouco ele vai começar a refrigerar a tubulação mais grossa aqui do evaporador. Já sei que tudo isso está funcionando, então desativa a carga 2. E ativa a carga 3. Carga 3, ela vai testar a resistência de degelo. Então, como a carga 3 está ativada, você vem com a sua mão e coloca aqui, nessa tubulação mais fina, que é a resistência de degelo. Você coloca, depois de alguns instantes, você vai perceber se ela vai começar a aquecer. Pronto, ó, começou a aquecer aqui, então o que é que a gente já pode constatar aqui? No sistema de autoteste aqui, na carga 2, a gente viu que funcionou o ventilador, funcionou o compressor, então o ventilador a gente já sabe que não está com defeito, compressor a gente viu que ele faz barulho, iniciou o congelamento, então ele também não está com defeito. E aqui na carga 3, a gente já percebe que a resistência está aquecendo. Então, a resistência também já está descartada. Se a resistência aqueceu, ela está descartada. Nessa carga 3, a gente consegue testar a resistência e mais um componente, que no caso é o termofusível, que ele está bem aqui. Ó. O termofusível, ele fica conectado aqui no evaporador. E ele é ligado em série com a resistência. Então, qualquer problema no termofusível, a resistência não iria aquecer. No caso dela não aquecendo, aí a gente vai, testa o termofusível e depois testa a resistência. Mas como ela aqueceu, a gente sabe que a resistência está legal e o termofusível também está funcionando. Então, já testamos aqui compressor, ventilador, resistência e termofusível. Desativando aqui a carga 3, nós vamos ativar aqui a carga 4.
No caso da carga 4, ela não ativa nada visível. Ela apenas faz um teste de continuidade com os sensores, certo? Que no caso é o nosso sensor de degelo, que fica aqui em cima, e o nosso sensor de temperatura ambiente, que é esse que fica aqui embaixo. Então, na carga 4, ele faz uma análise dos sensores, e se tiver alguma falha muito grave, alguma diferença muito grande, ou algum dos sensores em curto ou em aberto, aí ele vai apresentar uma falha. Mas no nosso caso aqui, a gente desligou a carga 4, apertou novamente, piscou todos os LEDs e voltou para a posição inicial. Então, na questão do autoteste aqui, está dizendo para a gente que finalizou o autoteste e não apresentou nenhuma falha. Porém, a gente sabe que esse refrigerador ele está bloqueando, né? Ele está criando gelo em excesso na parte aí do freezer, que não é para acontecer nos refrigeradores frost free. Então, assim, esse é um bizu técnico, né, que a gente dá sobre toda a linha CRB. CRB, linha BRM, da Brastemp, certo? Então, testei tudo, tá tudo funcionando e mesmo assim a gente está tendo bloqueio, né? A gente está tendo bloqueio aqui no evaporador, que é aquele gelo saindo para fora. A consequência é que ele, além de formar aquele gelo, ela não consegue congelar os alimentos, porque aqui ele enche tanto que neutraliza a passagem do ar, então ele não consegue fazer o resfriamento correto. Então, pessoal, você pegar um problema semelhante a esse, a primeira coisa que você vai fazer é o autoteste, testou tudo, apresentou legal, então você vai trocar simplesmente esse sensor de degelo aqui, certo? Por quê, professor? O sensor de degelo, ele é um resistor, vamos dizer, um resistor variável. Então, assim, qualquer variação, qualquer alteração que der nos valores dele, ele não vai fazer uma comunicação perfeita com a placa. Então, ele pode estar informando uma temperatura e no caso aqui no evaporador pode ser outra temperatura. Isso acontece bastante com produtos que já têm aí mais de 5, 6 anos de funcionamento, que é um desgaste natural do componente. Então, no caso desse refrigerador aqui, ó, você percebe que ele ainda é o original que veio de fábrica. Então, ele está susceptível aí a ter dado problema por uso e por idade também, né? Por questões de desgaste natural. Então, pessoal, a gente vai trocar esse sensor aqui e depois de trocado a gente vai fazer novamente o autoteste, ver se ele não identificou nenhuma falha e a gente finaliza o serviço. Preste atenção, o que é que a gente está explicando passo a passo, mas um serviço como esse aqui é um serviço que você realiza de 15 a 20 minutos, é bem rápido um reparo desse. A partir do momento que você domina aí o autoteste e você sabe o que é que você vai testar, é bem rápido e muito, muito prático mesmo. É uma linha muito boa de trabalhar essa linha da CRB. Vamos fazer a troca do sensor e fazer o autoteste novamente. Pessoal, para fazer a troca do sensor desse refrigerador, nós vamos precisar de quê? Um sensor, é um sensor 2.7K, que é o sensor da maioria das Brastemp e Consul. Aí o sensor, quando você compra, vem o sensor e os dois conectores de pressão, que eles são bacana porque não deixa apresentar mau contato na fiação, ele é lubrificado com a graxa condutiva. Uma braçadeira de nylon comum para prender o sensor lá no evaporador e um alicate comum. Pronto, pessoal. Vamos aqui fazer a retirada do sensor aqui no evaporador. Corta a braçadeira original dele. Retira. Desfaz esse invólucrozinho de papel alumínio. E aqui tem o sensor.
Você corta o sensor antigo o mais próximo aqui, confere a fiação. Detalhe, pessoal, essa fiação aqui, ela não tem um lado específico, certo? Qualquer lado que você colocar, ele vai funcionar, porque são só os polos de um resistor, então ele não tem polaridade. Então, por isso que os fios aqui são da mesma cor, eles não são identificados, certo? Com o uso dos conectores, o que é que nós vamos fazer? Os conectores, eles têm furações. E essas furações aqui é onde você vai inserir o fio. Então, no caso aqui, você vai inserir um fio do sensor e o outro fio que vem de lá para você fazer uma emenda. Você não vai emendar um no outro e passar fita isolante. Você vai colocar o sensor aqui e o fio aqui. Observe. Vai ficar os dois dentro do invólucro. E quando você fizer isso, você vem aqui com o alicate e pressiona. Pressionei, travei, está feita a emenda. Perceba que essa parte vermelha aqui, ela é uma parte móvel. Então é aqui que eu vou pressionar com o alicate. Quando eu pressiono aqui, ela vai fazer o contato dos fios aqui dentro. Ela tem uma lâmina aqui dentro e essa lâmina vai morder os fios e vai fazer o contato entre eles. Então vamos repetir o passo no outro fio. Fio do sensor. Coloca sempre até embaixo, até você ver que ele passou da lâmina. Ó, a lâmina aqui, o fio passando aí uns 2 milímetros abaixo da lâmina. Segundo fio. Apoiado. Os dois. Agora é só pressionar. Pronto. Ó, confere se está bem preso dos dois lados. Pronto. Fizemos a troca do sensor. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Vamos prender esse sensor novamente no evaporador com a abraçadeira e só arrumar um pouco os fios para que não fique nenhum saindo além da capa de plástico. Colocar de volta aí nesse alumínio, que melhora a leitura do sensor. E agora vamos passar a abraçadeira. Abraçadeira colocada, corta o excesso, arruma aqui um pouquinho a fiação, de maneira que ela não fique saindo aqui para fora. E aqui está concluído. Vamos só fazer o autoteste novamente, para a gente ver se vai apresentar alguma falha aqui no autoteste. Pronto, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma vez o autoteste. Mesmo procedimento. Liga na tomada. Coloca o nosso controle na posição 1. Aperta e segura.
apagou o LED, a gente entrou no autoteste. LED 1, primeira carga, não energiza nada. Desliga. Segundo LED, ventilador e compressor. Desliga. Terceiro LED, resistência de degelo e termofusível. A gente já sabe que está funcionando, que a gente testou agora há pouco. Desliga. Carga 4. Teste dos sensores. Desliga. Finalizou o autoteste. Nenhuma falha detectada. Então, pessoal, já pode deixar ela ligada em definitivo e acabamos de resolver o nosso problema, certo? A simples troca desse sensor já vai fazer com que o sistema reconheça a temperatura de forma correta e não mais venha a bloquear o sistema como antes. Então, assim, é um reparo simples, é um reparo rápido e é um reparo no qual você consegue fazer vários reparos desses num dia, vamos dizer assim. E é um reparo comum. Um refrigerador como esse aqui, que já tem mais de 5, 6 anos, a maioria deles vai acontecer isso até por questões de desgaste do próprio componente, certo, pessoal? Então, é simples, é rápido, é um reparo barato, certo? Então, aqui você viu que não tem mistério. A gente demorou um pouco mais para exemplificar o passo a passo, mas nas outras aulas a gente já tinha explicado a desmontagem, a gente já tinha mostrado um produto como esse, então assim, não é novidade para vocês. Aqui é só questão do reparo em si, certo, pessoal? Então, a gente vai só concluir a montagem aqui para a gente entregar esse serviço. Pessoal, após o serviço feito, né, aqui na casa do cliente a gente retornou para ver como ficou o serviço, até para mostrar esse feedback para vocês. Então, refrigerador funcionando, aí você vem aqui e vê o refrigerador normalmente funcionando, o ar saindo aqui, a entrada aqui totalmente limpa e totalmente desbloqueada. O refrigerador voltou ao seu funcionamento normal. Então, pessoal, é isso. Serviço feito, conferido e até a próxima. Olá, eu sou o Lucas Brito. Você está gostando do conteúdo? Aproveita, deixa seu like, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver novos conteúdos. Essa é uma das aulas do nosso curso. Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Clica no link que está abaixo da descrição desse vídeo e venha conhecer melhor nossos treinamentos. Aguardo você!